Olá! Iniciamos a série Decisões Paradigmáticas, que integra o projeto A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República. Nesse primeiro episódio da série, temos a honra, a alegria de contar com a doutora Jaisa Maria Pinto Frache, juíza titular da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, mestre em Direito Público pela UFPE, doutora em Biotecnologia pela UFAM, membro da Academia Amazonense de Letras e Ciências Jurídicas, professora, escritora, mãe de Jaise e Rogério. Bem-vinda, doutora Jaisa. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao ministro Olgo Fernandes pela gentileza e generosidade em me convidar para participar desse grandioso projeto que comemora os 35 anos da nossa Constituição Federal. Agradeço também a juíza Alcione, auxiliar da Corregedoria, pela gentileza e carinho com que me recebeu. Doutora Jaisa, eu quero começar a nossa conversa com um trecho, uma frase que consta na sua decisão. O Brasil é um país multicultural e pluriétnico e a única forma de preservar sua história e identidade é cumprindo o que determinam as convenções, os tratados, a Constituição Federal e as leis. Essa fala que consta na sua decisão, ela diz muito do nosso projeto. E eu gostaria que a senhora fizesse um breve relato do contexto fático da decisão que envolve questões afetas ao polo naval do Amazonas. Muito bem, muito obrigada pela pergunta inspiradora e instigadora. O contexto fático foi o seguinte, por volta de 2015, populações tradicionais, em número de aproximadamente 14, procuraram o órgão do Ministério Público Federal porque estavam sentindo ameaçadas dentro do seu direito de viver e usufruir da terra, onde já moravam e habitavam há muitas décadas. E, nesse contexto, o Ministério Público Federal tombou o inquérito civil e começou a investigar do que se tratava. Nesse contexto fático, o órgão do Ministério Público Federal identificou que se tratava de uma legislação estadual que ficou conhecida com o nome Polo Naval, onde ela tinha por objetivo concretizar um grande empreendimento que seria, em tese, a construção de um polo naval no estado do Amazonas para propiciar a construção de navios e embarcações em geral. E esse suposto polo naval, ele aconteceria exatamente no território de populações tradicionais, onde eu cito, à guisa de exemplo, a população jatuarana. E o órgão do Ministério Público Federal, dentro desse contexto fático, por volta de 2016, ingressou com uma ação civil pública, portanto, o tema ele se trata de um debate em torno da tutela coletiva de direitos humanos. Ele ingressou e nós proferimos uma decisão liminar suspendendo o projeto até que fosse feita a consulta prévia desses povos, conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Eu gostaria de tratar de alguns temas que constam da fundamentação da sua decisão. O primeiro deles é que você abordasse o que são as populações tradicionais, a ideia do seu valor e abordasse a questão do ethos amazônico. Muito bem. O Brasil ele possui várias populações tradicionais. É preciso que a gente consiga fazer a distinção entre povos originários, que são os povos indígenas, os quilombolas e as populações tradicionais, não só na Amazônia. No Brasil, em várias regiões, nós temos as quebradoras de coco, nós temos o povo cigano, nós temos o pessoal do Babaçu, e na Amazônia, em especial, nós temos os caboclos ribeirinhos. Eles estão naquelas terras há dezenas e dezenas de anos. Em sua grande maioria, eles são descendentes de povos indígenas. E eles possuem uma relação de alteridade consentida com a floresta, que envolve uma série de rituais, envolve o plantio da macaxeira, envolve a pesca, e eles sabem exatamente quando eles não podem pescar, que é o defeso, porque se eles pescarem naquela época, o peixe que acabou de se reproduzir, na próxima estação vai faltar para eles. Então, todo esse conjunto de rituais, cultura e tradição é que domina o conceito de população tradicional.
E ainda, você trata sobre a questão da justiça cartográfica na Amazônia e faz menção a esse projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, cita o professor e antropólogo Alfredo Wagner de Almeida. Eu queria que você abordasse um pouco o que se pode compreender sobre essa justiça cartográfica. Muito bem. Para poder fundamentar todo aquele arcabouço que pertence ao bloco constitucional onde se insere o debate, que é a norma constitucional de 1988 e a Convenção 169 da OIT, que foi na cidade de Genebra, assinada em 1989, portanto, logo após a nossa Constituição de 1988, é preciso que a gente faça uso de uma doutrina com a especificidade e a expertise nas questões relacionadas aos povos da Amazônia. E o professor Alfredo Wagner é uma dessas autoridades. E ele fez um levantamento de todas as populações da Amazônia num projeto chamado Cartografia Social da Amazônia. E por que nós utilizamos esse projeto? Que ele é registrado nas pesquisas científicas de mestrado e doutorado de vários alunos dele, é de autoria dele. Por quê? Porque a lei que determinou a instalação desse polo naval criou uma categoria para a Amazônia até então inexistente, que é a categoria dos operários florestais. E quem são esses operários florestais? Onde eles iam viver, do que eles iam se alimentar? Eles não estavam inteirados com o ethos da Amazônia, de onde eles viriam. Rompia com toda essa questão pluriétnica e multicultural da realidade da Amazônia, do seu ethos cultural, daquilo que Henrique Leffer chama de floresta cultural, que ela tem muito mais valor em pé do que valor derrubada. E foi nesse contexto que nós utilizamos a doutrina do professor Alfredo Wagner para explicar que esses operários florestais, que foram criados por essa legislação, eles não existem em nenhum contexto da história, eles não são compatíveis com a norma constitucional e também não com a Convenção 169 da OIT. Falando desses valores, desse ethos, outra questão que tangencia a LIDE é a questão do impacto econômico, né? Então, você aborda impacto econômico, sustentabilidade e contexto, e esse impacto econômico dentro do contexto própria da realidade da Amazônia, da realidade ali onde os fatos, né, que estão no entorno do então denominado polo naval. Eu queria que você falasse um pouco dessas questões. Muito bem, doutora Alcione. Até pouco tempo, todos os conflitos que aconteciam na Amazônia eram conflitos fundiários, né? Em síntese, eram conflitos pela terra, sejam conflitos referentes a assentamentos do INCRA, a demarcação de terras indígenas, a desintrusão de povos não indígenas nas terras indígenas. Com o caso do polo naval, nós tivemos que levar a situação ao direito econômico e ver o que estava por detrás, se era realmente um conflito fundiário ou um conflito econômico. Quando, na fase de instrução, no decorrer do processo, foi verificado que, na verdade, era um processo de exploração mineral na Amazônia, do mineral caulim, que também é uma matéria-prima muito utilizada na fabricação de tintas, de porcelanato, mas também é uma commodity mineral. E uma commodity mineral hoje, no mercado internacional, ela passa a ter valor se aquele empreendimento tem uma licença de instalação ou licença de operação. Outrora, se houvesse uma lei promulgada, sancionada pelo governador do estado ou presidente da República, já poderia ter algum valor para iniciar as negociações. E como isso ia acontecer? A revelia das populações tradicionais afetadas por esse grande empreendimento de uma forma contrária à Constituição Federal de 1988, que dá o status às convenções, das quais o Brasil é signatário, o status de norma constitucional. E dentro desse contexto, nós verificamos que não estava compatível esse debate de mineração em terras ocupadas por populações tradicionais sem a devida consulta prévia. Trazendo agora para a questão da consulta prévia, nós temos decisões recentes do Supremo, ministro Alexandre, ministra Carmen Lúcia, sobre a temática, mas você profere, em 2016, que foi a época da sentença, uma decisão sobre consulta prévia abordando as populações tradicionais. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso que, de fato, é o cerne, é o objeto da LIDE, né?
Exatamente. A necessidade da consulta prévia, ela é para compatibilizar os eventuais grandes empreendimentos com a Convenção 169 da OIT e a Constituição Federal, porque elas pertencem ao bloco de constitucionalidade. Então, o que se verifica muito é que não estão acontecendo as consultas prévias. Especificamente em relação a esse caso, ela não houve, tanto que transitou em julgado. Né? Transitou em julgado não por uma decisão dos tribunais de superposição, mas pelo não exercício do direito de apelar das partes passivas, se conformaram com a sentença referente à necessidade de consulta prévia aos povos afetados. E essa consulta prévia, ela é muito complexa, porque ela começa com a necessidade de construção de um protocolo de consulta. Então, se eventualmente, por ter se conformado com a sentença, for dada concretude ao empreendimento, é preciso que inicialmente seja feito um protocolo de consulta, porque cada povo indígena, cada população tradicional, ele tem uma forma de querer ser consultado. Uns querem por escrito, outros mediante a oralidade, mas todos já sabem que possuem o direito a ser consultados. E a partir dessa questão da consulta, você também fala sobre modalidades de conflitos sociais na Amazônia, e que esse conflito, que inicialmente você precisa definir se está ligado à terra ou se está ligado à questão econômica, você coloca que isso introduz uma nova modalidade de conflito. Eu queria que você dissesse um pouco sobre essas questões afetas conflitos na Amazônia brasileira. Bem, esses conflitos econômicos que agora estão acontecendo na Amazônia brasileira, eles estão muito relacionados à mineração, porque outra parte já foi muito explorada. Né? Nós temos diversos casos de pessoas que adentraram ao território nacional e praticaram biopirataria. A borracha é um caso clássico, está registrado em livros de história. E a mineração da Amazônia, na Amazônia, ela gera esse novo tipo de conflito econômico, porque ela envolve o pagamento de uma categoria de retribuição ao povo afetado, comumente chamada de royalties, como aconteceu no gasoduto, como deve acontecer em algum outro empreendimento. Então, esses conflitos sociais relacionados à área econômica, eles precisam de uma atenção especial, porque será se está sendo devidamente esclarecido àquela população afetada se o proveito econômico que vai ser usufruído pela grande empresa ou pelo ente federativo vai chegar até ele, ou a cidade que ele habita vai virar uma grande cidade fantasma. Essa é a nova natureza dos conflitos sociais e econômicos. E a partir daí eu queria agora que você apresentasse o dispositivo, né, assim, da sua decisão, da sentença, né? Qual foi a determinação ali para solucionar aquela lide? O que nós determinamos na sentença foi a obrigação de não fazer, por duas das partes, pelo Estado e pela União, não instalar o polo naval sem a consulta prévia por parte do Estado, não instalar o polo naval sem a consulta prévia por parte da União. Foi exatamente isso que transitou em julgado, de forma inclusive material. Agora uma pergunta sobre você como julgadora. Em determinado momento da sentença, você coloca: esta magistrada compreende o espaço como? Você, como uma magistrada da Amazônia, do norte brasileiro, pertencente ao nosso maior tribunal, que é o TRF1, como você acha que essa compreensão de espaço, se ela modifica o seu olhar, ou em que medida isso impacta a magistrada que você é? O escritor Ifutuan, ele fala em dois tipos de experiência, a conceitual e a íntima. A conceitual significa eu pegar esses dois livros que estão aqui, eu vou ler todos os dois, vou ter uma apreensão desse conteúdo, eu vou ter uma compreensão conceitual. A experiência íntima é daquele que mora naquele local onde todos os fatos conflituosos estão narrados aí nesses dois livros. É o que Ifutuan chama de compreensão e conhecimento íntimo. E eu moro na Amazônia há 53 anos. Já realizei inúmeras inspeções judiciais no seio da floresta e eu conheço a realidade dos povos da Amazônia.
os povos originários e as populações tradicionais. E talvez, de alguma forma, tanto com auxílio da academia durante o curso de mestrado e de doutoramento, esse conhecimento possa ter ajudado a proferir algum meu tipo de decisão nesse processo que chamou a atenção do CJF e me permitiu, com toda a humildade, estar aqui hoje falando sobre esse processo. Muito obrigada, Jaisa. Agradeço a sua partilha, agradeço a partilha dos seus pensamentos e do seu sentimento em relação à Amazônia e à Justiça Federal, pela generosidade por estar aqui conosco e integrar esse projeto e inaugurar a série Decisões Paradigmáticas. Muito obrigada, doutora Jaisa. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade que o Conselho da Justiça Federal dá a uma magistrada mulher, envolve nesse caso uma questão de gênero muito oportuna, uma magistrada do Norte que está tirando da invisibilidade a Amazônia, e essa oportunidade é um privilégio, é uma alegria, é uma honra, e eu agradeço de coração por essa oportunidade.